Olá, assombrados, eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste Tipo ao Vivo de hoje. Tudo bem? Eu espero que sim, que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você fazer o quê? Não se esquecer de deixar o like no vídeo. Se gosta do canal e curte os relatos, deixe já o seu like. E também, se ainda por acaso não for inscrito no canal, se inscreva. Beleza? Então vamos para o relato de hoje, que é este. Aqueles clássicos, histórias de avó, de avô. A casa da vó Glória e do vô Bento. Olá, Ana, Matheus e assombrados. Eu espero que esteja tudo bem com vocês. O meu nome é Fulana, mas eu sei que você vai me chamar de Fulana. Eu assisto o canal desde 2022, ano em que eu o conheci, e desde então viciei. Acredito que eu conheci vocês só em 2022. Eu acredito que só conheci em 2022, pois foi quando o meu medo de coisas sobrenaturais diminuiu. E aí sim eu consegui dormir sem medo depois de ouvir os relatos. Sim, uma adulta medrosa, eu mesma. Ana, eu vou contar algumas histórias vivenciadas pela minha avó e pelo meu avô. Experiências essas que foram vividas na casa deles. Casa essa que eu vivi até os 23 anos antes de sair e fazer a minha vida. Eu vou colocar as histórias separadas para facilitar o entendimento. E se houver nomes de pessoas ou cidades, já estarão trocados. Obrigada, então vamos lá. Então, primeira história aí, a carroça do vendedor de peixe. Os meus avós saíram do Nordeste do Brasil e vieram para o Sudeste em busca de melhores condições de vida, assim como muitos. Ao chegarem aqui, na década de 50, com muito custo, conseguiram um terreno com uma casa parcialmente construída para venda e uma grande área para criar os animais que eram fonte de comida. Negociação feita, foram para essa casa minha avó, meu avô e seus 3 filhos. Até o momento 3, né? Pois o total foi de 7 filhos. Essa nova casa era em um bairro bem rural, com vários lotes à venda e inúmeros terrenos baldios. Havia outras casas no bairro, mas sempre distantes umas das outras, né? Guardem essa informação, eram casas distantes umas das outras. E o sobrenatural começa agora com a vó Glória. A avó era uma mulher de muita fé, católica, que ia à missa todo domingo. Missa ainda sendo em latim, e ela sequer era alfabetizada em português. Mas estava lá, bem devota. Ao mesmo tempo, era também benzedeira. Vai entender, né? Os católicos não fazem benzimento, mas enfim, ela fazia. Faz sim, não faz? Gente, eu sempre fui em benzedeira católica. Ou não? Não, assim, sim, faz benzimento. A católica faz. Quer dizer, a católica eu não sei. Agora, pessoas católicas, eu já fui em senhoras católicas que fazem benzimento. Só um minuto que o Vitório tá me chamando. Voltando aqui, ela também tinha o dom da visão e audição com o sobrenatural, o que hoje claramente seria classificado como uma médium. Mas naquela época não tinha isso não. Logo nas primeiras noites, na nova casa, ainda com lampião como luz, né? Pois não tinha energia elétrica no bairro, ela ficava sozinha com as crianças, pois o vô Bento era vigia noturno. Ela passou a ouvir barulho de carroça passando. Ela dizia que ouvia os trotes do cavalo, as rodas da carroça girando, fazendo nheque, 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 e ouvia um homem anunciando peixe para vender. Vó Glória pensava, mas gente, quem é que tá vendendo peixe a essa hora? Tá tudo escuro na vizinhança, não é possível. Única adulta no ambiente, tinha que se encher de coragem, né? Então ela se enchia de coragem e ia ver lá fora. E tava tudo um breu, escuro, não tinha nada. Somente o barulho das cigarras e dos bichos do mato. Mas era ela entrar em casa e ouvia novamente o anúncio do vendedor de peixe. Não saía mais. Ficava ali agarrada aos seus filhos, tentando dormir e esperando que aquilo fosse embora. Segunda história, eu não sei, parte 2, sei lá. Conhecendo a vizinhança.
Acho que é continuação da história, tá? Então vamos lá. Conhecendo a vizinhança. Após dias no bairro, a avó Glória começou a conhecer a vizinhança e a venda do local. Foi se familiarizando com todo mundo, conheceu uma moradora mais antiga ali, que informou que a casa tinha sido vendida por uma família que saiu, alegando que as filhas do casal não conseguiam dormir por nada à noite. Segundo essa moradora, o barulho vinha do quarto das crianças e que elas sempre iam dormir com os pais, com medo de alguma coisa. O que era exatamente, nunca soubemos o que acontecia ali. Mas o sobrenatural nunca parou de acontecer naquela casa. Bom, retorno do trabalho. Como mencionei, o vô Bento era vigia noturno e nunca estava em casa nos momentos que o sobrenatural se manifestava. E isso junto ao fato dele ser um homem turrão e ogrão, sabe? Fazia com ele... O quê? Acho que assim, o fato dele ser turrão e ogrão fazia com que ele achasse que tudo que a minha avó dizia era coisa da cabeça dela, porque ela não fazia nada da vida. Ah, meu Deus, com quantas crianças? Que até o momento, com 3 crianças, não fazia nada da vida, ficava em casa lá, imagino que ela não fazia, né? Ficava de papo pro ar. Mas isso era da época, quer dizer, não só da época, né? Ainda hoje tem alguma coisa. Mas assim, mais ainda, né? Naquela época era assim, enfim. Ela não fazia nada da vida, né? E ela sempre dizia, um dia você vai ver o que eu vejo e vai acreditar em mim. Isso aí, eu torço muito pra isso também. Sempre quando alguém fala, isso daí é não sei o quê. Eu falei, calma aí, espera só um pouquinho. Bom, cadê? Um dia o meu avô voltava do trabalho pouco antes do amanhecer. Então, ainda estava escuro. E o mesmo, né, ele andava com um lampião, porque o bairro não tinha luz. Então, quando ele estava se aproximando de casa, ele viu uma luz bem forte em cima da casa dele. Como se estivesse sendo iluminada por cima. A casa, como se estivesse sendo iluminada por cima. Quando ele ainda era vivo, ele comparou essa luz com uma luz de helicóptero que procura ladrão. Gente, era um disco voador? Então, ele entrou correndo em casa, acordou a avó, perguntando se estava tudo bem. Acordando as crianças também, desesperado. E quando a avó acordou, e ele falou, olha a luz em volta da casa toda. Aí minha avó olhou e estava tudo escuro, tudo como deveria estar. Ele fez a avó Glória levantar e lá fora ver a tal da luz, que não estava mais lá. Então ela agora tirou o sarro dele. Dessa vez foi ela. Mesmo ele demonstrando assim muito medo. Ele estava morrendo de medo. E ela falou, eu disse que uma hora você ia ver o que eu vejo. Muito bem. Mas aí ele não conseguia ver de onde, a fonte dessa luz. Ele só via a luz vindo de cima, provavelmente, né? Agora, aqui entre nós, assombrados, será que não poderia ser uma comunicação de ETs? Luzes misteriosas e tudo mais? Mas só o meu avô viu? Não sei, isso ficou um mistério. A hora que ele estava lá, ele viu, né? Porque a hora que os dois saíram para ver a luz, não tinha mais luz. Não é só que, ao mesmo tempo, ele estava vendo e ela não estava vendo. Ele viu primeiro, porque estava lá, a hora que ele entrou para chamar, aquilo foi embora. Provavelmente foi isso. Mas, a única coisa que me veio à cabeça nesse tipo de luz é isso daí. É uma visita aí de uns discos voadores. Continuando aqui. Urubu / abutre na janela da sala? Bom, anos se passaram, a família foi crescendo, com os filhos mais velhos agora já casados ou se casando e tendo suas famílias. O meu primo Wesley ficava com a minha avó. E essa história contada agora me marcou muito. Ela conta que o meu primo estava dormindo no sofá, logo abaixo da janela da sala. Um soninho da tarde, sabe? Quando ela olha, ele ali dormindo, e olha para a janela, ela vê uma ave preta voando em direção à janela da sala. Ela
afirma que essa ave foi vindo e ela foi passando mal. Quando conseguiu ver que a ave tinha... Ela afirma que essa ave foi vindo e aí ela começou a passar mal quando conseguiu ver que essa ave tinha olhos vermelhos. No momento, mesmo passando mal, ela iniciou sua reza. Fez a oração do credo, olhando para a janela da sala e orando fervorosamente. Percebeu a ave se aproximando mais e mais, e quando ainda no meio da oração, essa ave bateu em algo e simplesmente sumiu no ar. Ela falava que foi como se a ave tivesse batido em um vidro antes de chegar no vidro da janela. Agora me fala, o mal vem na forma de uma ave estranha? O que poderia ser aquilo? Eu sei que ela dizia que a oração protegeu o neto dela e contava isso para todo mundo. Bom, obrigada por esse espaço, Ana e Assombrados. Desculpem se não foi tanto terror assim, mas de início eu achei bacana contar esses. Eu tenho mais causos, afinal estamos falando aqui de uma casa de mais de 70, 80 anos já, que ainda está de pé, ainda hoje essa casa está lá. Se vocês gostarem, eu mando mais. Fico por aqui, um beijo para vocês e não esqueçam de curtir, comentar bastante e se tornarem membros do canal, pessoal. Isso aí, um beijo para você, muito obrigada. Pode mandar, agora a gente ficou curioso e quer saber o que mais já aconteceu na casa da Vó Glória e do Vô Bento. Gente, então, alguns locais, é o que eu falo, alguns locais parecem que tem muita atividade. Então, tem atividade aí do cara vendendo peixe. Aí as crianças não conseguiam dormir, atormentado por alguma coisa que não se sabe o que exatamente. Essa luz em cima da casa. Esse abutre muito estranho que bateu em alguma coisa invisível e sumiu. Detalhe que ele não só trombou em algo invisível antes de chegar na janela, mas ele sumiu, ela conta. Se ele tivesse trombado em algum fio, algum varal, que ela não percebeu, não se tocou que estava por ali... E ele poderia ter, talvez, caído no chão, se machucado, estaria ali no chão, não sei, mas ela disse que a hora que ele trombou, ele simplesmente sumiu. Tinha olhos vermelhos. Como que você consegue identificar a cor dos olhos em uma ave que está vindo voando do lado de fora? Você está dentro da sala, através da janela, ver e enxergar esse olho vermelho? Então, na minha opinião, o que eu acho é que era extremamente vermelho, entendeu? Era um vermelho que chamava muito a atenção, quase acendendo, assim, né? Então era uma coisa estranha. Pelo que ela diz, muitas coisas aconteciam ali. É o que eu falo, às vezes, de um local de distorção. Eu não sei o que acontece em alguns locais, mas eles são, assim, super propícios para atividades paranormais, sobrenaturais, não sei. Né, o que acontece em certos lugares onde muitas atividades acontecem. Parece que essa casa ou esse bairro, esse terreno, esse espaço, não sei, tinha muito disso. Era só ali na casa, os vizinhos não falavam de nada que acontecia, relatavam nada, vizinhos próximos. Era só na casa. O que será? Será que tem a ver mais com... Então, mas aí a ave, o homem vendendo peixe, eu não vejo relação com algo extraterrestre, mas parece que aquela luz também era algo estranho. Aí o homem vendendo o negócio. Sempre vou me lembrar ou pensar na possibilidade de dimensões paralelas ocorrendo ali, né? Se for um local de distorção, pode ocorrer dimensões paralelas, pode ocorrer espíritos saindo de algum lugar, passando por lá, sei lá, chamariz para ET, não sei, né? Fica um lugar meio aberto, meio exposto a tudo. Por que isso ocorre? Ai, gente, não sei, mas tem uns locais assim. Qual a opinião de vocês? Já passaram por situações ou por locais desse tipo? Conta o seu relato pra gente e eu vou ficar aguardando aqui mais histórias dessa casa aí, se a fulana, a moça do relato, mandar mais. Tá bom? Espero que tenham gostado. Um grande beijo pra vocês e a gente se vê no próximo relato. Fui. Tchau, tchau.